Foi nos pedido uma apresentação sobre os desafios ao desenvolvimento econômico, perspectivas da indústria de alto valor agregado. Infelizmente, a nossa visão, a visão da ABIMAQ, que é a indústria, talvez dentro de toda a indústria, é a mais estratégica, não é otimista. Nós temos uma visão bastante pessimista do que está acontecendo hoje no país e também em relação aos caminhos escolhidos para a retomada. Entendemos que não são os melhores caminhos, pelo menos os mais eficazes. Por que eu digo que o nosso setor, dentro da indústria de transformação, é o setor mais estratégico? Porque qualquer indústria funciona com máquinas, né? Não existe indústria sem máquinas. E máquinas, as máquinas são as que levam o ganho tecnológico do país, seja na indústria, nos serviços ou na agricultura. Se o Brasil hoje ele colhe 4 vezes mais, com um aumento de área plantada de 40%, quem faz isso são as máquinas. Tá? Se a Petrobras ela explora petróleo em águas profundas ou ultraprofundas, é porque são máquinas que fazem o trabalho. Se a Suzano, papel e celulose, a Klabin, elas são o estado da arte na produção de celulose e papel, são por causa das máquinas, né? Então, o tempo do artesanato já ficou. O artesanato é importante, mas o ganho de tecnologia, o salto dos países são feitos através dos bens de capital. Eu costumo chamar o nosso setor como a indústria de fazer indústria, né? A indústria das máquinas. Nós temos que olhar um pouquinho para trás para olhar depois para frente. Então, nesse quadro, vocês veem ali nos pontilhados a média de crescimento do PIB desde 79 até agora, né, nos últimos aí 30 anos. Então você vê lá que no governo Figueiredo a média foi de 2,5% de crescimento ao ano, na época do Sarney 2,9%, no Collor mais do Itamar 2,8%, o FHC 1 2,5%, o FHC 2 2,3%, o Lula 3,5%, no Lula 2, aí foi a única etapa nos últimos 30 anos que deu uma crescida, mas não foi em função também de políticas públicas. Ali o Brasil ele pegou a carona da valorização das commodities, onde o Brasil é intensivo. E depois, na Dilma 1 caiu, e depois o desastre que foi o segundo período da Dilma, né? Mas vocês podem ver que, em média, o Brasil cresce em torno de 2,9%, de 2,5% a 2,9% ao ano. É muito pouco para um país como o Brasil, das dimensões do Brasil e das necessidades que o Brasil tem de inserção da população no consumo, enfim. E lá na tabela, ela mostra o crescimento da renda per capita. E vejam que nos últimos 30 anos, praticamente a renda per capita não cresce. Ela teve um crescimento só, que foi no Lula 2, veja que no Lula 2 foi aquele que foi puxado pelo ganho das commodities. Mas o ganho que nós tivemos no PIB, nós não tivemos a correspondência no ganho de renda per capita da população. Então, a nossa população continua uma população pobre. E vocês veem que no período de 79 a 16, enquanto que, em média, o Brasil teve um ganho de 1% ao ano na renda per capita, o mundo, e nesse mundo, incluindo a África, e a maioria do mundo são países pobres, o mundo teve um desempenho 40% melhor que o Brasil. Tá? Então, o desempenho do Brasil nos últimos 30 anos é pífio, ele é muito ruim. A situação do Brasil piora muito a partir de 2013. Vejam que o faturamento da indústria de transformação, que é o vermelho, ela vai crescendo até 2012, o pico foi em 2012, a gente coloca aí para efeito de comparação o ano de 2008 como 100. E em 2012 nós chegamos aí a 125%. Então houve um crescimento de 25% da indústria de transformação de 2008 a 2012. Mas daí começa a cair. E hoje, no final de 2016, a indústria é 60% do que era em 2008. Quer dizer, ela teve uma perda de 40 pontos de 2008 para cá.
a indústria de máquinas. E a indústria como um todo, ela hoje é 10% menor do que era em 2008. Então, é uma década perdida, é mais uma década perdida para o país. Quer dizer, praticamente 10 anos depois, 9 anos depois, a gente é 10% menor a indústria do que era. E a indústria de máquinas, que é aquela que difunde tecnologia, que é aquela que traz inovação tecnológica e crescimento para o país, ela caiu 40%. Agora vamos lá no emprego, né, que é o importante, que mais se fala hoje no Brasil é a necessidade de emprego. Se a gente chamar 2008 como 100, a base 100, lá para 2012, que 2011, 2012, nós chegamos a empregar 8, 9% a mais que 2008. Só que veja a tendência do emprego na indústria. Quer dizer, a indústria de máquinas, ela hoje emprega aí 17% menos do que empregava em 2008, e a indústria em geral 10% a menos do que empregava. Só que o importante é ver a tendência, e a tendência é de, na indústria, nós continuarmos perdendo emprego ainda mais do que já perdemos nos últimos tempos. As exportações. O setor de máquinas é um setor que ele sempre teve um grande desempenho na área de exportação. Em média, nós sempre exportamos em torno de 30% do nosso faturamento. Tá? E dentro da indústria de transformação, é a indústria que mais exporta no Brasil. E eu vou dar um número curioso para vocês. Embora seja uma indústria de altíssimo valor agregado, alta tecnologia, nós, em 2012, exportávamos em torno de 12 bilhões de dólares ao ano. E agora, todo esse escarcéu, o Brasil parou, e é importante a participação do presidente da República e de todos os ministros, naquele domingo, no Fantástico, mostrando a importância que é o Brasil não perder exportações por causa dos 14 bilhões de dólares das carnes. Agora eu pergunto para vocês, quanto que gera de emprego uma tonelada de carne e quanto que gera de emprego uma tonelada de máquina? Né? Quanto que gera de renda para o país, impostos, enfim, qual é a importância para um país como o Brasil fazer uma tonelada de carne ou uma tonelada de máquina? Isso aí, acho que a resposta é óbvia. Né? Sem contar que a carne, como sendo uma commodity, ela não está, nós não temos o domínio por ela. Amanhã, se a Rússia resolver fazer um bloqueio da nossa carne, fez um bloqueio da nossa carne toda vez de carne. Então, eu entendo, eu acho que qualquer brasileiro entende que o Brasil não pode ficar dependente de um produto primário. Nada contra a carne, né? Mas eu prefiro exportar quibe do que exportar carne. Né? Quanto mais valor agregado, melhor. E a máquina está aí, talvez uma das indústrias com maior valor agregado. A gente exportava 12 bilhões. Hoje exportamos 8 bilhões, e com tendência de queda. Né? Então, aqui as nossas exportações, o que aconteceu? Hoje, a gente exporta em torno de 70% do que exportava em 2008. No entanto, se vocês pegarem o pico aqui de 2012, a gente saiu de 130 para 70. Ou seja, a gente exporta hoje um pouco mais da metade do que exportava em 2012. Agora, veja a sensibilidade do câmbio. Né? Essa queda grande que teve em 2008, entre 2008 e 2009, foi em função da crise mundial. Mas veja que aí houve uma recuperação. Quando o nosso câmbio ele se desvalorizou, rapidamente há um crescimento nas exportações. Isso aconteceu ali em 2012. Né? E na hora que o câmbio se valorizou de novo, realmente ele cai a exportação. Então a exportação ela é muito sensível a câmbio. Tá? Câmbio, eu costumo dizer, que é o principal indicador da economia. É o que tira ou o que dá competitividade para o país. Essa aqui eu acho que é a lâmina mais preocupante dessa apresentação. Essa lâmina mostra que o Brasil não é um país emergente. E não é há muito tempo, e quem falava que o Brasil era um país emergente estava pegando um atalho, porque o Brasil não é um país emergente. Vejam, na curva azul, é o crescimento do PIB acumulado dos países emergentes. E vejam na curva vermelha, é o acumulado de crescimento de PIB do mundo. Se o Brasil está abaixo do crescimento do PIB do mundo, o Brasil pode ser chamado de um país submergente e não emergente. É uma campanha política dizer que o Brasil é um país emergente do futuro. O Brasil continua sendo um país sem futuro, né? Porque o futuro nunca chega. Eu, quando nasci, né, lá na década de 70,
é o país do futuro, né? Esse futuro não chega nunca, né? Eu estou envelhecendo, perdendo os cabelos e o futuro não chega. Mas o Brasil é um país submergente, então veja que o Brasil ele cresce menos do que o mundo, né? Outra coisa, vamos comparar PPP. O que é o PPP? É paridade, poder de compra, ou seja, é comparar o desempenho da economia brasileira com a média da OCDE e comparar a economia brasileira com a média do mundo, descontando a inflação do Brasil, a inflação do mundo, ou a inflação do Brasil, a inflação da OCDE. Ou seja, é o poder de compra constante. Ou seja, se eu comparar o meu poder de compra lá no final da década de 90 com a OCDE e comparar o meu poder de compra hoje com a OCDE, não aconteceu nada. A gente era 5,6% da OCDE, hoje nós somos 5,9% da OCDE. Houve um crescimento lá em 2010, 2011, de novo, por causa da valorização das commodities, mas o Brasil foi a cigarra, ficou tocando viola, não foi a formiga, não construiu a infraestrutura necessária, acabou o boom das commodities e ficamos aqui sem dinheiro, sem commodities e sem infraestrutura. Então foi isso que aconteceu. E se você comparar com o mundo, a participação do Brasil no mundo só piora. Ele é constante na década de 90, meio constante na década de 2000, mas a partir de 2013 ela começa a cair a participação do Brasil. Então o Brasil, a partir de 2013, ele começa a ter o desempenho péssimo. O desempenho do Brasil no mundo é um dos piores a partir de 2013. Mas isso aqui também tira alguns mitos, né? Mostra que o Brasil nunca teve decolando, né? O Jesus Cristo lá do Rio de Janeiro nunca decolou, na verdade, né? Mas também ele não caiu de bico, ele ficou constante. E por que o Brasil investe pouco? Existem várias causas, que é aquilo que na primeira visão, uma visão mais imediatista, se colocam, e todas elas são verdadeiras, não dá para desprezar. Então fala-se que o Brasil não cresce porque investe pouco em tecnologia e inovação. Esse aqui é o discurso que hoje os economistas liberais gostam, né? Lá da Universidade lá de São Paulo, INSPER, baixa produtividade, que a produtividade do Brasil é 1/4 da produtividade da Alemanha e dos Estados Unidos. Essa daqui é aquela que a presidente Dilma gostava de dizer, que a mão de obra tinha que ser qualificada, que o Pronatec ia resolver o problema. É verdade, tudo isso aqui é verdade. A carga tributária é excessiva, é verdade. A infraestrutura deficiente, é verdade. Agora a gente está vendo no escoamento da safra agrícola, que isso aqui é uma grande dificuldade, economia fechada, falta de integração das cadeias globais de valor, questão de insegurança jurídica e regulatória, aumento do custo unitário do trabalho acima da produtividade. Durante muitos anos tivemos aumentos reais de salários acima da inflação. Então, na realidade, tudo isso é verdade. A gente entende que o Brasil não cresce, não é principalmente por causa disso. Isso ajuda, mas o principal não são esses os fatores que bloqueiam. O país não cresce porque não investe. Essa é a razão do país não investir. Essa transparência mostra o seguinte: ali no azul, vem de baixo para cima, de 2000 até 2016, o quanto que o Brasil investiu em relação ao PIB. Então o Brasil ficou lá patinando 18, 18,4, 17,9, lá no começo da década de 2000, aí diminuiu o desempenho, porcentagem do PIB isso, né? Diminuiu o investimento, aí começou a investir. E aqui, na época do presidente Lula, principalmente Lula II, houve um aumento do investimento, de novo, por causa do boom das commodities. Mas se a gente falar que houve um aumento, bom, a gente chegou aqui numa média de 20% do PIB de investimento ao ano. E aí, como ele não era sustentável, despencou. Ano passado investimos 16% do PIB e o primeiro bimestre mostra que esse ano a gente está abaixo de 16, 15, qualquer coisa o investimento. Agora vamos ver a América Latina. A América Latina, nesse período, enquanto que o Brasil investiu, em média, nos últimos 16 anos, 18,8% do PIB, a América Latina, com Paraguai, com todos os problemas da Venezuela, Equador, todos os problemas que nós temos na América Latina, a América Latina investiu 20,6% do PIB. E o mundo, em média, investe 24,1% do PIB. E os emergentes de verdade, que o Brasil não é emergente, RICS, que na verdade é o BRICS sem o B do Brasil, né?
ele cresce em média nesses anos 32,8%. E o Brasil, a metade. O Brasil investe a metade do que os BRICS investem. Então o Brasil não faz parte desse grupo. O Brasil não faz, porque não investe. O estoque de capital produtivo do Brasil nesse período. O que é capital produtivo? Capital produtivo é todo o capital que as empresas e o país têm para auxiliar o trabalhador a fazer o seu trabalho. Então vamos lá. Se eu estou lá num escritório de advocacia, o computador é o estoque de capital dali. Se a advogada tiver que fazer suas petições sem o computador, imagina a caneta, a produtividade dela seria baixíssima. Vamos para a indústria agora. Imagina que eu, lá na indústria, eu tenho lá na Alemanha um funcionário que ele tem uma máquina de última geração, indústria 4.0, 5 eixos, onde já vem tudo programado pela nuvem, ele só aperta o botão, a máquina vai lá e usina a peça e essa peça fica pronta. E aqui no Brasil, a mesma peça, porque eu não investi em estoque de capital, a mesma peça, eu preciso passar por 5 máquinas, eu preciso passar por um torno para desbastar, depois eu tenho que passar por uma fresa, depois eu tenho que passar por uma mandilhadora, depois eu tenho que passar por uma desempenadeira, até essa peça ficar pronta. O meu estoque de capital dessa fábrica está defasado. Eu ainda não comprei aquela máquina de 5 eixos ultramoderna. E isso tira a minha competitividade, a minha produtividade, e que vai afetar a minha competitividade. Então, é a mesma coisa do advogado sem computador. Imagina lá, aqui em Goiás, aqui do lado de Brasília, o fazendeiro colhendo soja com a mão, né? Como se fazia lá na Idade Média. A produtividade seria baixíssima e eu teria que ter uma mão de obra espetacular para colher a soja. Hoje não, hoje eu passo com uma máquina fabricada pelos associados da ABIMAQ, uma máquina agrícola, ela vai lá e colhe a soja e já vai plantando a próxima safra. E hoje, se você tem as safrinhas, hoje uma propriedade ela tem 3 safras por ano, que é o plantio direto, é por causa da tecnologia, é por causa das máquinas, é por causa de estoque de capital. Então, eu não tenho absolutamente nada contra a presidente Dilma, mas ficou gravado na minha cabeça aquele debate, onde ela falou para aquela senhora, falou assim, vai fazer o Pronatec lá, que a senhora vai arrumar emprego, que vai melhorar a produtividade do país. Não é verdade. Veja que lá em 1960, o Brasil, nessa lista de países, estava em 3º lugar na quantidade de capital produtivo. A gente perdia dos Estados Unidos, perdia do México, e estava em 3º. Muito acima da Rússia, da China, Taiwan e Japão, muito acima do Japão, né? E agora, passados aí 50 anos, veja onde que o Brasil está. O Brasil está lá embaixo. O Brasil ainda tem um estoque de capital maior que o da China. Quem já foi à China, e eu já fui várias vezes, visitei várias fábricas, quando você entra numa fábrica na China, você percebe que naquela fábrica tem muito mais gente do que precisa. Né? Por quê? Porque as empresas chinesas são de baixa produtividade, mas elas têm alta competitividade. Então, quando os economistas, eu vou citar nomes, porque eu gosto de ficar... Por exemplo, a economista Zena Latif, o economista Marcos Lisboa, quando eles falam que o problema do Brasil é a baixa produtividade das empresas, eles não falam da indústria, eles falam das empresas brasileiras, eles têm... É uma meia-verdade. É uma meia-verdade e é muito acadêmico, está longe da realidade do chão de fábrica. Né? Uma empresa produtiva não quer dizer que ela é competitiva. E uma empresa competitiva não quer dizer que ela é produtiva. Os chineses não são produtivos e são competitivos. Os americanos são extremamente produtivos e não são competitivos. Por isso que a manufatura migrou dos Estados Unidos primeiro para o leste europeu e depois para a China. Porque o americano não é competitivo. Que tem outros problemas lá nos Estados Unidos. O salário é alto, o cara lá tem um bem-estar e tal. Agora, aqui no Brasil, o que acontece? Nós estamos num processo de desindustrialização por falta de competitividade, sem antes ter dado bem-estar para a população. Então, nós estamos destruindo empregos no Brasil, num país que precisa de emprego. Né? E o Brasil não vai ser produtivo nunca com aquela taxa baixa de investimento
em torno de 18% nos últimos 16 anos, e com tendência de queda. Então, a próxima mostra, aí eu apelidei, eu fiz uma figura para facilitar o que está mostrando esse gráfico, que é o efeito Tijuana. Tá? Vamos lá. O que influencia a produtividade de um país? Eu falava do capital físico. Vejo que nos países ricos, que são os países do lado de lá, que não é o nosso caso, o azul é o quanto que influencia na produtividade do país, da economia do país, o capital físico. O investimento em máquina, investimento em computador, investimento nos meios de produção. Então, vejo que agora, na última década, de 2000 a 2011, a principal influência é do capital físico. Mas agora vamos para a nossa realidade aqui, para o Brasil. O azul ali é o quanto que as máquinas que estão em volta do trabalhador fazem com que ele seja produtivo. E não é só máquina, por exemplo, não é só na indústria. Na agricultura, máquina, nos serviços também. Serviços também consomem máquinas. Agora veja o vermelho que é o capital humano. Veja bem que aqui a gente não tem preferência, né? Eu estou criticando a política do atual governo, eu critico a política do governo tucano, FHC, e também critico algumas coisas que foram feitas nos últimos governos petistas, porque, do ponto de vista da indústria, o Brasil está errando há 30 anos. Então, o erro não tem uma cara, sabe, ali num pôster. O Brasil, na indústria, está errando há 30 anos. Nós tínhamos uma participação, há 30 anos atrás, de 20% do PIB, hoje a indústria é 10% do PIB. E a indústria, hoje, ela é 10% do PIB e responde por 33% de tudo que se arrecada no país. Contando todos os tributos, impostos, contribuições, tudo. 33% vem da indústria de transformação. Na indústria de transformação não tem a extração mineral. Petrobras, a Vale não está nessa indústria. Então, na indústria de transformação. Só que quando a gente era 25% do PIB, a gente era 33% da arrecadação. Então, é como se você estivesse matando a galinha dos ovos de ouro. A galinha chocadeira, ela... É a mesma coisa que você ter uma família, que tem 10 pessoas na sua família, só um tem emprego. O que você faz com esse cara do emprego, que tem emprego? Você põe ele para dormir na varanda? Não põe, né? Você vai cuidar dele, né? E não é o que o Brasil está fazendo. Só para vocês terem uma ideia, a agropecuária sem a indústria, eu não estou falando do agronegócio, estou falando da agropecuária, da fazenda para dentro, com todos os subsídios que existem, tanto na operação dos negócios como nos investimentos, ela representa 5,6% do PIB e ela é 0,9% de tudo que se arrecada. Então, ela é 5,6% do PIB e 0,9% do arrecada. Nós somos 10% do PIB e 33% do que arrecada. Né? E a extrativa mineral, aí pegando principalmente petróleo e minério de ferro, elas são 4,8% do PIB e arrecada 1% do que o Brasil arrecada. Petrobras e o setor do óleo e gás é o setor mais subsidiado do país. Mas vamos voltar ali. O azul, então, é os bens que tem em volta do trabalhador para aumentar a produtividade dele. O vermelho é o Pronatec. Ele é importante. A Coreia cresceu através do estudo e tal. É importante dar estudo e dar treinamento. Mas não é o fundamental. O fundamental é o investimento. E o verde, que nos países desenvolvidos ele é pequenininho e no nosso ele é grande, e aqui vale a associação de vocês, o verde é o que o Estado atrapalha a gente. Né? O verde são os outros fatores, tirando investimento e tirando treinamento de mão de obra. Você vê que no Brasil a participação é grande. No Brasil não, desculpa, nos países pobres. Tá? E o Brasil é parecido com esse dos países pobres. Então, quando eu falo efeito Tijuana, é o seguinte, imagina agora que eu estou lá em Tijuana. Tijuana é uma cidade que está lá na divisa do México com os Estados Unidos. Né? Antes do Trump fazer o muro, eu estou lá em Tijuana e eu sou um torneiro mecânico, né? um operário. E eu estou lá com uma máquina toda antiga, defasada. Eu tenho uma produtividade. Eu entro no meu carro mexicano usado, atravesso para San Diego, vou nos Estados Unidos, e arrumo um emprego no dia seguinte. E naquele emprego que eu arrumei no dia seguinte, eu vou usar uma máquina moderna de 5 eixos, alemã. Aí eu estou lá nos Estados Unidos, eu passo
de um dia para outro dia, sem 1 minuto de treinamento, ser 5 vezes mais produtivo do que eu era. Não sou eu. Não é o meu treinamento. E é lógico que eu tenho que ter treinamento para usar aquela máquina. Mas é a máquina. É o capital produtivo que faz a diferença. Tá? Então, quando o senhor Marcos Lisboa e a dona Zena Latif fala que o trabalhador brasileiro rende 1/4 do que rende o trabalhador americano, eles estão falando a verdade. Mas eles estão errados em dizer o motivo dessa verdade. E o motivo é a falta de investimento. Outro grande problema, por que a gente não investe? Não investe porque não dá resultado investir no Brasil. Esse número não é meu, esse número é da ANEFAC. A taxa média para a pessoa jurídica no Brasil nos últimos 17 anos. Em 2017, hoje, a taxa média de juros é 73,3% para a pessoa física. Uma empresa bem estruturada, uma empresa com bom balanço, que hoje em dia é raro, ela hoje tem o capital de giro entre 30% e 40% ao ano. A média do Brasil é 73%. Eu pergunto para vocês, eu vou no banco, pego capital de giro, para investir na minha empresa. Vamos esquecer o 73%. Vamos dizer que eu peguei capital de giro a 40%. O que vai dar retorno no meu? Que produção que vai dar esse retorno para eu pagar o banco? Então, o que acontece é o seguinte, o Brasil continua, nos últimos 30 anos, e aqui não tem ideologia nenhuma, é uma constatação, há mais de 30 anos, transferindo recursos do setor produtivo para o setor financeiro. O Brasil se regozija de ter um setor financeiro concentrado, mas bancos fortes, porque o são, e se regozija de ser um exportador de bens primários, haja visto nos últimos dias a comoção nacional que foi a questão da carne. Esse é um estudo feito pelo SEMEC. O SEMEC é um instituto de pesquisa aplicada do INSPER, pertencente ao INSPER. E o SEMEC fez recentemente uma pesquisa muito bem feita do retorno médio de todas as empresas abertas, tirando bancos, tirando empresas financeiras, e as grandes empresas. Por que esse estudo foi feito só quem tem capital aberto e grandes empresas? Porque são empresas que publicam balanço. As pequenas e médias brasileiras que estão no Simples Nacional ou estão no lucro presumido não publicam balanço, então você não tem acesso aos dados. Então, imagine que isso aqui é o clube lá de cima. É o pessoal que está na cobertura. Vamos lá, o pessoal que está na cobertura, as grandes empresas, que são aquelas que têm os dados que você tem acesso, elas têm aí, nos últimos anos, vejam o retorno do capital investido. Ele vem lá, a linha preta, ele vem lá de 15%, tal, e despenca. Em 2015, o retorno do capital investido foi de 5,6%. E o custo do dinheiro, lembra que lá eu falei 73,3%, a média do Brasil? Lembra que eu falei que a pequena e média da BIMAC é de 30% a 40%? Esse aqui é o clube lá de cima. Essas aqui são as empresas que têm melhor crédito. Elas pagam em média de 19% o custo do capital. Se eu pago 19% do custo do capital, e o meu negócio rende para mim 5,6%, vocês acham que eu vou investir na produção ou eu vou comprar título no Tesouro Direto? O que vocês acham que eu vou fazer? Agora, isso não é do governo atual. Isso é dos últimos 30 anos. Só que esse governo tem, ele tem a primazia de estar batendo todos os recordes, né? Porque hoje, dentro de uma recessão nunca antes vista, uma recessão enorme, nós temos hoje uma taxa Selic que é o triplo da inflação. É inaceitável. A gente não pode aceitar um negócio desse. Ontem tivemos a oportunidade de conversar com o ministro Meirelles e os secretários dele e fizemos reclamação. Mesmo sabendo que a culpa não é lá, a culpa é lá no Banco Central. Mas o Banco Central está errando demais, ultimamente. E aqui outra coisa que atrapalha o Brasil, a perspectiva do crescimento do Brasil e da retomada, que é a sobrevalorização da moeda. Então, aqui para pegar qualquer moeda, o Brasil está lá embaixo. Tá? Mas nós escolhemos aqui as 3 moedas mais importantes para comparar o Brasil com o resto do mundo. O dólar, o euro, que é o grande produtor de produtos industrializados no mundo, e que concorre com a gente, e a Argentina, que é a nossa vizinha aqui, que a gente exporta. Né? Então, a gente exporta e importa muito para o euro, muito para o dólar e muito para o peso. Né? Então, veja bem, a linha reta é o dólar. Então, vocês vejam que de 2005 para cá, o real
se desvalorizou em relação ao dólar em 20%. 20% para você competir com produto industrial é muita coisa, né? Agora, veja só que o dólar, ele se valorizou em relação ao euro em 20%. Então, o Brasil perdeu em competitividade em relação aos países da zona do euro 40 pontos de 2005 para cá. Nós aqui, fraquinho, né, com todos os nossos problemas, com o custo do Brasil, custo do dinheiro, alta carga tributária, ainda o câmbio me tira 40 pontos de competitividade em relação ao euro. Não dá para competir. Então não dá para chegar agora, vamos acabar com o conteúdo local, agora é liberalismo, que é o pensamento desse governo, principalmente da equipe econômica. É o liberalismo total, nós vamos liberalizar. Só que nós vamos liberar, mas a gente não tirou as assimetrias. Eu continuo pagando altos impostos, alto custo de logística, juros, quer dizer, todos os problemas, tudo que compõe o custo do Brasil está aí, e agora eu vou, é a mesma coisa que eu chegar, falar assim, ano passado, eu vou correr contra o Usain Bolt, né, eu com 105 quilos. Aí eu vou lá correr com ele. Bom, mas não dá, nós temos que botar um handicap aqui. Então você sai, o Usain Bolt sai aqui do zero e você sai do 70 metros na frente para correr 30 contra o 100 dele. Tá? Agora o que eles fizeram? Eles puseram a gente junto com o Usain Bolt, só que fizeram uma coisa, puseram uma mochila de 30 quilos nas nossas costas. E agora corre com o Usain Bolt. Não vai ter condição. É o processo de desindustrialização que está tendo no Brasil, exatamente esse, que está se acirrando nos últimos períodos. Então, o custo Brasil contribui na redução da competitividade das empresas, isso que eu acabo de falar, e os principais itens que compõem o custo Brasil são o custo dos insumos, o impacto dos juros no capital de giro e o imposto não recuperados na cadeia produtiva. A ABIMAQ tem um estudo que ela fala o seguinte, esse estudo mostra o seguinte, que se eu pegar uma fábrica no Brasil e um helicóptero pegar minha fábrica e levar ela para a Europa, com as mesmas máquinas, os mesmos funcionários, o mesmo processo, se eu levar a fábrica para a Europa, ela vai ficar 30% mais barato o meu produto. A mesma fábrica fabricando na Europa ou fabricando no Brasil, aqui no Brasil é 30% mais caro, a gente calculou o custo do Brasil. Então, vamos lá, algumas observações e aqui nós vamos encerrando, tá? As conclusões, tá? Primeiro, se no longo prazo a produtividade é a saída para crescer, temos alguns problemas a resolver. Nosso problema de produtividade, ele vem da falta de investimento, capital produtivo no país. O PIB brasileiro depende em 70% do setor de serviços, que em sua maioria agregam pouco valor aos produtos que têm baixa produtividade. Então, o que ele diz aqui é o seguinte, que o serviço no Brasil é serviço de baixo valor agregado. Nós aqui no Brasil não temos o Vale do Silício, por exemplo. Nós aqui não temos a indústria química fina que a Alemanha tem, por exemplo. Né? Então, o nosso serviço ele é de baixo valor agregado e ele impõe para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, uma piora na nossa produtividade. Aí a Zena Latifi e o Marcos Lisboa estão corretos. Tá? Então, ele piora a nossa produtividade. Então, se só 30% é onde você vai poder ter ganhos de produtividade, ali você vai ter que ter muito ganho para compensar os outros 70% que não vão ter ganho de competitividade, de produtividade. A indústria de transformação, ainda que seja o vetor de maior eficiência para ampliar os ganhos de produtividade de toda a economia, não pode cumprir esse papel, reduzida a uma participação inferior a 11% do PIB. Tá? Então, se o indutor vai ser a indústria, como ela é em torno de 10% a 11% do PIB, como eu já falei, ela vai ter que crescer, ter um incremento muito grande de produtividade para influenciar a produtividade do país. Portanto, até para aumentar a demanda de serviços mais qualificados, necessitamos aumentar o peso da indústria no PIB, ou seja, precisamos reindustrializar o Brasil. O Brasil se desindustrializou cedo demais. E para reindustrializar o Brasil, precisamos de câmbio competitivo a longo prazo, superior tranquilamente hoje uma taxa de 3,8%, custo de capital inferior ao retorno das empresas, que é aquela questão da taxa Selic e principalmente acesso a crédito, o retorno das empresas não financeiras e financiamentos à produção e exportação. E aqui um outro erro desse governo, que é
O governo, ele não está errado, quem acusa o governo atual, de querer desmontar o BNDES, mas acerta quem diz que nós estamos aguando o BNDES, tornando o BNDES, as linhas de crédito, menos atraentes. Eu vou dizer a principal delas, FINAME. O FINAME, que é o Financiamento Nacional de Máquinas e Equipamentos, que é para trazer produtividade para as empresas, trazer produtividade para a economia, em média, hoje, o PSI acabou, o PSI também foi um exagero por outro lado, foi um erro grave que foi cometido, porque realmente ele era muito subsidiado, e aí deu no que deu, mas agora o PSI, em média, ele é 15% ao ano. Então eu pergunto para vocês, o cara vai lá comprar uma máquina para colher laranja. Aí ele vai lá no PSI, vai no FINAME. Ele vai pagar 15% ao ano, num país que a inflação está abaixo de 4% ao ano. Você acha que esse cara vai comprar essa máquina? Usando o BNDES? Mas se ele não usar o BNDES, ele vai usar o quê? Não tem. Então, é lógico, o BNDES, ele hoje tem uma capacidade de emprestar, já teve 180 bi por ano, mas vamos dizer que a capacidade do BNDES hoje é 100 bilhões de dólares por ano. Os bancos, Bradesco, Itaú, eles estão de olho nesse mercado. Então, existe aí um lobby do setor financeiro para dar uma desidratada no BNDES. E isso nós não podemos deixar. Essa recuperação da competitividade das empresas tem que ser consolidada com uma redução forte e continuada do custo do Brasil. Tudo aquilo que compõe o custo do Brasil. É importante lembrar que os ganhos de produtividade dependem, pela ordem, de aumentos de recursos produtivos, os investimentos, o efeito Tijuana, que eu falei da máquina lá em volta do funcionário, da eficiência sistêmica, ambiente econômico e regulatório. Só para dar um exemplo aqui, reforma tributária, ela é imperativa. Se a gente não fizer reforma tributária, hoje dar emprego no Brasil é atividade de alto risco. Né? Então, só para dar um exemplo. Educação e treinamento de mão de obra. Portanto, um plano de modernização do parque industrial é condição necessária para iniciar a reindustrialização do país. Então, nós precisamos ter um BNDES de novo forte. E também para financiar nossas exportações. A partir da implementação de um processo de reindustrialização eficiente, que possibilite a retomada dos investimentos produtivos, inovação, integração das cadeias globais de valor, porque se você não for competitivo, você não introduz. Não adianta o Ministério das Relações Exteriores ir lá fazer um acordo se eu não sou competitivo para depois exportar para aquele país onde foi feito o acordo. São itens que passam pela importância crescente. E aqui, só para não dizer, é a última página, só para não dizer que a gente não falou das perspectivas, a nossa perspectiva é ruim. O nosso setor ele hoje é a metade do que era em faturamento há 3 anos atrás. No final de 2016, a gente era metade do que era em 2016, e no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, em relação ao ano passado, nós tivemos uma queda de mais 10% de faturamento. Agora, mas o que é mais importante, o consumo aparente de máquinas no Brasil, no primeiro bimestre, caiu 22%. Mais 22%. O consumo de máquinas no Brasil, aí considerando também as importadas. Então, o governo tem promovido uma série de ações, mas até o momento insuficiente para a retomada do crescimento econômico, ao nosso ver. A taxa de desemprego ainda é crescente, os consumidores estão com grande parcela da renda comprometida com custos do seu próprio endividamento, as empresas estão sem margem de lucro, endividadas até o pescoço. Acabamos de sair aqui do gabinete do deputado Nilton Cardoso, e o novo refis, o chamado PRT, ele é importantíssimo para a gente voltar a retomar, por causa do alto endividamento das empresas. Estamos hoje com uma ociosidade média na empresa de 40% a 50%, então eu consigo voltar a produzir sem investimento, porque eu tenho ociosidade. O governo está comprometido com o ajuste fiscal, ele está correto nisso, e há sérias dúvidas se as propostas das reformas anunciadas serão aprovadas. Ou seja, ele está comprometido com o ajuste fiscal, mas a gente entende que ele está agindo de forma errada, porque o ajuste fiscal ele não virá somente pelo corte da despesa, ele terá também que vir pelo aumento da arrecadação, então tem que incentivar a retomada do crescimento pelas indústrias. Nesse cenário, os investimentos continuarão, a nosso ver, inviabilizados, nossas estatísticas mostram isso, no curto prazo, e o crescimento do PIB se dará de forma muito tímida, baseado exclusivamente na agricultura. E graças a Deus e a São Jorge, esse ano nós vamos ter uma boa agricultura.
né? Imagina se a gente tiver uma enchente ou tiver uma seca, como tivemos nos últimos anos, a situação do país ficaria uma situação complicada. Então, espero ter colaborado com o seminário de vocês, espero ter sido muito longo e agradeço a oportunidade.